Hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español. Peguem sus libros y vamos a estudiar. Hoy empezará el tercer bimestre y también daremos el inicio a la unidad 5 de nuestro libro anual de español. ¿Está bien? Entonces peguem ahí y vamos a estudiar. Abran sus libros en la página 66 hasta la página 69. Entonces, pido que ustedes acompanhem aí. Já abriram o livro de vocês? Na unidade 5, tá bom? Vamos ler qual o tema da nossa aula de hoje. O tema é deportes. Todos podemos praticar alguno. ¿Está bem? Então, esto é o tema de nossa classe. Nossa classe vai falar sobre os tipos de esportes que existem, tá, crianças? E nós vamos aprender esses esportes em espanhol. Então, atenção para que vocês conheçam, para que vocês pratiquem a leitura, tanto a leitura quanto a escrita e a oralidade. Como se escreve, como se pronuncia, tá bom? Então, vamos aí. E também como se você vai falar esses tipos de esportes. Na unidade, na página 66, observem que tem umas figuras, não é? De algumas crianças aí praticando alguns tipos de esportes. Tem natação, voleibol, tem a ginástica, não é, crianças? E outros mais. Então, para dar início, eu peço que na página 66 vocês respondam as questões de número 1, 2, 3 e 4, tá bom? La cuestión de número 1. ¿Sabes qué deportes se practican más en las escuelas brasileñas? ¿Te gustan los deportes praticados em tua escola? Então, na escola de você, se existe aí um tipo de esporte, você vai colocar qual é esse esporte e se você gosta de praticá-lo, tá bom? Na questão de número 1, e essas questões serão para colocar no caderno. ¿Está bem? Questão de número 2. ¿Conoces todos os deportes de las imágenes? Quais são? Vocês vão olhar as imagens que estão na página 66 e vão identificar e colocar os nomes, tá bom? Então, na questão de número 3. ¿Por que crees que devemos fazer exercício? É bom fazer exercício? O que você acha? Você vai responder aí para darmos o início a nossa unidade, tá bom? Na questão número 4, ¿es todo deporte igual de bueno? ¿Es todo deporte igual de bueno? Então, você vai verificar aí se todo o esporte é igual e bom, tá bom? E você vai, com certeza, responder no seu caderno, tá bom? Agora, nós vamos para a página 67. Peguem aí o livro de vocês na página 67 e vamos acompanhar o que se fala, tá bom? Bom, na página 67 tem os objetivos. Neste capítulo, vamos a descrever habilidades e deportes e estudar verbos irregulares em presente de indicativo. Sabem? Isso nós vamos aprender em la unidad 5. Pero vou apresentar primeiro para ustedes os tipos de deporte. Miren com atenção as figuras. A primeira figura que temos acá está mostrando o ciclismo. Está bem? Ustedes estão conseguindo acompanhar aí? Ciclismo. Depois, na próxima figura, temos atletismo, certo? E abaixo, temos baloncesto e futebol, tá bom? Então, assim se habla estes tipos de deportes. Baloncesto e futebol. Ciclismo e atletismo. Conseguiram aí acompanhar? Vocês perceberam alguma diferença? Sim ou não? O basquete é conhecido como baloncesto e o futebol permanece o mesmo, só vai mudar a escrita, o atletismo e o ciclismo também. Tá bom, crianças? Então, vamos continuar. Conheceram aí? Está apresentado para vocês. Vamos continuar agora para os próximos tipos de deportes.
Temos também voleibol ou balão voleia, tá? Que é o vôlei, conhecido, né, como voleibol também. Então, esto é um tipo de deporte muito conhecido. Creo que a muitos de ustedes les gusta este tipo de deporte, certo? Temos também tênis. Temos o deporte beisebol e balonmano, tá bom? Todos esses tipos de deportes estão aí mostrando uma verdadeira realidade que hoje nós vivimos, que é necessário praticar algum tipo de deporte para ter uma boa saúde, certo, crianças? Entenderam aí? Muito bem. Eu espero que vocês tenham observado com bastante atenção as figuras, as imagens, certo? Então, vamos a continuar. Bueno, agora vamos a ler em la página 67, deportes. Miren que a hora de lectura. Hora de lectura, vamos acompanhar aí. Em la página 67, a continuação vas a consultar informações deportivas entresacadas de portal eletrônico Discampnet. Antes de la lectura, observa la imagen, los títulos y subtítulos del artículo que relaciona qué relación hay entre ellos y la imagen. ¿Está bem? Vamos conhecer, vamos entender do que trata este texto, tá? A frase Discampnet é uma iniciativa para fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad en España. Comprende dos líneas de actuación principales: un servicio de información para las organizaciones profesionales, las personas con discapacidad y familiares, una plataforma para el desarrollo de acciones dirigidas a promover la participación en la vida econômica, social e cultural das pessoas com discapacidade. Então, estamos falando aí de algum tipo de dificuldade física e motora, tá bom? Então, vamos ver como essas pessoas também conseguem e são capazes de praticar aí um certo tipo de esporte. É conhecido como deportes, está bem? Então, vamos a ler e texto. Eu espero que vocês consigam aí acompanhar junto comigo, tá bom, crianças? Vamos ler. Deportes. Futebol. O futebol para pessoas com discapacidade tem diversas modalidades que se adaptam a cada tipo de discapacidade, tá bom? Em total, existem 4 modalidades diferentes. Futebol em silla de ruedas elétrica. Futebol em cadeiras elétricas, tá bom? Temos essa modalidade, também chamado de Porresh, tá? Para pessoas com discapacidade física. Futebol, disciplina paralímpica desde 1984 para pessoas com paralisia cerebral, ou seja, para pessoas com paralisia cerebral, tá bom? Acompanhe aí. Também temos futebol, modalidade paralímpica para deportistas cegos. Também temos o futebol, paralímpico, que é na cadeira de roda, para os esportistas que são cegos, tá bom? E também futebol sala para pessoa com discapacidade intelectual, que é o futebol de salão para pessoas com discapacidade intelectual, tá bom? Isso não justifica que eles não sejam capazes. É claro que são capazes, são muito inteligentes e estão aptos a praticar estes tipos de deportes, está bem? Então, vamos aprender como se joga, como é que se pratica esse tipo de deportes. Como se juega? Terrenos de juego de diferente tamaño en los cuales hay 2 equipos que compiten por meter el balón en la portería de contrario. O balão é a bola, tá bom? Las características específicas del juego varían según el tipo de adaptaciones que se precisen en virtud de modalidad. Por ejemplo,
para personas ciegas, su balón será sonoro. En otros casos, las adaptaciones son en la forma de enseñar o apoyar los jugadores, pero no tanto en el campo de juego y el reglamento por el que se rigen. Tá bom? Então, assim se joga. Futebol para personas ciegas. Vamos acompanhar aí. Acompanhe a leitura, tá bom, crianças? Enquanto ao futebol para pessoas com discapacidade visual, há a su vez duas categorias. A primeira para pessoas ciegas e a segunda para pessoas com discapacidade visual. Os deportistas que não são ciegos totales, sino que têm discapacidade visual, não necessitam quase adaptações em seu terreno de jogo, ou seja, tem algumas pessoas que têm apenas somente uma dificuldade visual, não são totalmente cegas. Então, elas só precisam de adaptações, tá bom? Para praticar este tipo de deportes, certo? Por exemplo, se precisariam colores contrastados, balão e suelo. Ou seja, teria que ser cor diferente, tanto para a bola quanto para o chão, aonde se pratica o esporte, tá? Vamos ver. Iluminação com a mesma intensidade durante todo o partido e etc. Em cambio, o futebol para pessoas ciegas tem um regulamento com mais indicações. Su fim é que seja um deporte seguro e viável para pessoas ciegas. Então, estas pessoas são capazes sim de praticar algum tipo de deportes, pero necessitam, claro, de alguns tipos de ajudas, de apoios, e tudo deve ser preparado e apto para eles, certo? Então, vamos a continuar em la página 68. As pessoas ciegas precisam que o balão suene. Vallas laterais para que não se salga o balão, ou seja, precisa de proteção para que a bola não se escape, para que ela fique permanente ali no local onde eles estão, certo? Que o porteiro seja vidente, tá bom? Uma guia detrás da porteria para orientar, e os jogadores devem dizer "voy" quando actuem sobre o campo para impedir acidentes e colisões, tá bom? Eles devem sempre também ali dar o sinal para que não ocorra nenhum tipo de acidente, tá certo? Vamos lá. El fútbol lo pratican deportistas ciegos que combinam velocidade e habilidade. Há 4 jogadores de campo, todos ciegos com antifaz, e um porteiro sem discapacidade. Alrededor do terreno de juego há um muro para que não haja fueras de banda. Os partidos constam de 2 tempos de 25 minutos de duração, mais 10 minutos de descanso entre ambos, tá bom? Então, esse é o tempo para se praticar este tipo de deporte. Os primeiros Juegos Paralímpicos em los que se disputou futebol 5 foram os de Atenas em 2004. ¿Está bem? Futebol 5 para pessoas com discapacidade visual. Os primeiros comienzos en los Juegos Paralímpicos se produjeron en Atenas en el año 2004. Esta modalidad la practican deportistas ciegos, los cuales juegan con un balón que contiene un sonido para que sepa en cada momento donde el balón se encuentra. Cada equipo lo forma 4 jugadores que deberán llevar un antifaz. El portero no tiene que tener discapacidad. Los partidos son de tiempos de 25 minutos de duração, mais 10 minutos de descanso entre ambos, tá bom? Então, tudo deve ser adaptado para essas pessoas que têm a discapacidade, que têm um problema visual, certo? Eu espero que vocês tenham entendido aí o texto. Agora, depois dessa leitura do texto, vocês vão responder as perguntas de número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
a continuación. 7. ¿Está bien? Entonces vamos a leer. Acompañe ahí en sus libros. En la página 68. Cuestión de número 1. ¿Qué modalidad de fútbol se juega en la silla de rueda elétrica? ¿Quiénes la juegan? Vocês escutaram aí a leitura do texto. Então, só vão colocar aí quem pratica esse tipo de modalidade e quem joga, tá bom? 2. Haz uma lista de semelhanças e diferenças entre o futebol convencional e o futebol adaptado para pessoas com discapacidade visual. Semelhanças. Vocês vão colocar qual a semelhança que tem e as diferenças que há entre estes dois tipos de deportes, tá bom? Vamos agora para a questão de número 3. ¿Por que os jogadores de futebol devem dizer voy? Voltem lá no texto e verifiquem essa frase voy, tá? E vocês vão colocar aí o quê? Por que eles dão esse sinal lá? Eles vão dizer voy. Eles avisam. Voy significa vou, tá bom? Significa vou. Vou iniciar o jogo. Então, por que eles dão esse voy, esse sinal aí? Vocês vão responder, tá bom? Com relação ao que está escrito no texto. 4. El portero, também conhecido como guarda-metas, guarda-vallas, goleiro, lleva ou não um antifaz. Por quê? Vocês vão verificar aí por que ele não lleva um antifaz. E eu peço que vocês investiguem aí o significado da palavra antifaz. E depois vocês vão responder, tá bom? Questão de número 5. Has participado alguma vez como deportista ou como espectador em um deporte adaptado a pessoas com algum tipo de discapacidade? Se você já participou de algum tipo desse esporte, como uma pessoa que foi assistir ou tem alguma certa discapacidade ou não, se você não tem ou se você nunca participou, se você nunca viu, você vai colocar aí a sua resposta, tá bom? E vamos para a página 69. Questão número 6. Conheces a pessoas com algum tipo de discapacidade? Quem é? Que tipo de discapacidade tem? Se você conhece algum tipo de pessoa que tem algum tipo de dificuldade visual ou motora intelectual, você vai colocar aqui, tá bom? Certo, crianças? E depois vocês vão para a questão de número 7. Has visto no texto que se disputou o futebol 5 por primeira vez em los Juegos Paralímpicos de Atenas. Investiga e descubre quais são os deportes paralímpicos e quando e onde serão as próximas Paralimpíadas. Apunta em tu quaderno tus descobertas e em la próxima classe apresenta-las a tus companheiros. Tá bom? Na próxima classe você vai apresentar aí a investigação que você fez, certo? Então vamos continuar em la página 69. Conexiones. Vamos a ler aí. Conexiones. Vamos. Lee el titular de este texto escrito. Que crees que texto vai tratar? Você vai ler e vai investigar sobre o que vai tratar este texto, tá bom? Então, eu espero aí que vocês acompanhem a leitura junto comigo para poder entender. Perros de assistência, um apoio para pessoas com discapacidade. Cachorro de assistência, tá? Chamado de cão-guia em português. Um apoio para pessoas com discapacidade, tá bom? Visual. Então, vamos ler o texto. Los perros, además de ser unos compañeros fieles, también son magníficos a la hora de ayudar a personas con alguna discapacidad. Un perro de asistencia es aquel que previamente es entrenado para dar apoyo y mejorar la autonomía personal de personas con discapacidades. Estos perros de ayuda social se entrenan durante 8 a 10 meses. Está bem? Estão conseguindo acompanhar?
As razas mais habituales entre os perros de assistência são o Labrador e o Golden Retriever, por seu caráter afável, dócil e apacible. Estas razas são as mais comuns nos programas de perros de assistência de todo o mundo, tanto em perros guia como em perros de serviços e perros de terapia, tá bom? Estes animais são, hoje em dia, uma instrução graças à imagem de companheiros do homem que se han labrado. Guiar a pessoas com discapacidade visual, ajudar a pessoas com discapacidade física a correr objetos de suelo. Correr significa pegar, tá? Objetos do chão. Tirar da silla, tirar da cadeira, negociar bordillos, encender luzes, abrir portas, arropar, dar aviso a seus proprietários com discapacidade auditiva, melhorar a interação social de niños com autismo. E são algumas de suas missões, entre as que destaca a de fazer companhia, proporcionar apoio e alegrar a vida do dueño. Continue. O processo de adiestramento de um perro de assistência é o seguinte: os cachorros, a los 2 e 3 meses, se retiram da madre e passam a uma família de acolhida que cria o cachorro, lo socializa, le acerca os ruídos e la calle. Uma vez o perro haya crescido, começa o adestramento específico de perro. Uma vez adestrado, o animal com pouco terá uns 2 anos e se entrega às pessoas que necessitam este tipo de perros. A princípio, se fazem seguimentos cada 15 e 30 dias e pouco a pouco se deixará de fazer essas revisões. Está bem? Então, depois, aqui está mostrando tudo como esses tipos de animais que são treinados aí com essas raças específicas, né? Nós podemos ver aí que são cachorros que são realmente bem treinados para ajudar. Eles também ajudam tanto na parte psicológica, se o dono está triste, se o dono está feliz, se está alegre, ele está ali. Ele é o cão-guia parceiro de todas as horas, certo? Então, depois desta leitura, na questão de número 2, a hora que has leído, comenta. ¿Te parece importante a função de estos perros? Por quê? Você vai responder. Porque é importante que se tenha um animal deste tipo para ajudar essas pessoas com discapacidade, tanto física como visual, certo? Então, vocês vão contestar aí. E depois, vocês vão sacar a foto e enviar para que eu haga as correções juntamente com vocês, certo? Então, aproveitem e pratiquem. E se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar.